O que significa amar a Deus de volta? Você já parou para pensar sobre isso? Já refletiu que se Ele nos ama, Ele espera que também a gente o ame de volta? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Capa tá: Como responder ao amor de Deus? E o título, né? O que significa amar Deus de volta? Bom, a gente sabe que a palavra de Deus lá no Novo Testamento, quando Jesus esteve aqui, perguntaram a ele, né, qual era, né, ali o mais importante dos mandamentos, né? E aí ele resumiu os 10 mandamentos em apenas dois. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, né, também importante, amar o próximo como a si mesmo. E aí, quando Jesus falou dessa forma, é porque todos os outros 8 mandamentos ali cabem dentro desses dois, porque se a gente ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, com certeza a gente vai ali cumprir com os outros mandamentos, a gente vai obedecer tudo ali que está falando nos outros mandamentos. E aí, eu contei na semana passada algumas experiências, né, falando desse amor de Deus, desse cuidado dele conosco. Falei um pouquinho da oração em concordância, né? E se você não viu, aqui embaixo na descrição do vídeo tá aí o link da playlist, né, dessa experiência nossa do primeiro ano de intimidade com Deus. Então veja lá para você ficar por dentro do assunto, tem uma sequência aí para você entender, se você ainda não viu. E hoje eu quero contar ali, dando um segmento ali, aquela questão de todo aquele cuidado que ele veio tendo conosco, de tudo aquilo que a gente estava experimentando ali, do amor de Deus, por causa da intimidade com ele, porque na palavra fala que quem tem os meus mandamentos, Jesus falando, e os guarda, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Deus, ele sempre vem se manifestando àqueles que o amam. É como a gente não vai se entregar para quem não ama a gente. A gente não vai sair falando da nossa intimidade, de tudo aquilo que a gente pensa, né, para quem não ama a gente. Nós, seres humanos, fazemos isso. Imagine Deus, na sua grandeza infinita. Ele se revela, se aproxima cada vez mais daqueles que o amam, que o buscam com intensidade. E isso que a gente está vivendo é justamente isso, que eu venho convidando sempre vocês aqui a viver essa intimidade, a buscar diariamente a Deus com compromisso, né? Para que você o conheça cada vez mais. Porque somente através dessa intimidade que a gente experimenta o extraordinário. Senão a gente fica só naquele raso ali, né? Dando cabeçada. Então, diante de tudo aquilo que a gente vinha recebendo, de todo cuidado, a Magda, ela começou a se preocupar. Ela falou assim: nossa, e se eu fizer alguma coisa que vai deixar ele triste? Olha só o que é amar, né? E a Magda, gente, ela foi o pontapé inicial de tudo isso que tem acontecido. Por quê? Primeiro, Deus colocou no meu coração de enviar para ela uma mensagem que despertou nela viver esse novo com Deus, né? Ela entendeu esse chamado de Deus para vir viver essa experiência. Depois ela veio e entregou a mensagem de Deus que ele estava me chamando também para viver essa experiência. Então, sempre quando eu estou falando dela primeiro, porque ela começou primeiro, então tudo vai vindo ali, e o fato dela ter um temperamento totalmente assim intenso, de buscar, de perguntar, de querer saber, isso ajuda muito, porque ela faz cada pergunta para Deus que eu nunca passava na minha cabeça assim de perguntar. Hoje eu estou aprendendo algumas coisas com ela, né, nesse sentido. Mas é claro que cada um tem um temperamento. O meu não é esse temperamento de né, interrogar muito, e ela vem me auxiliando nisso. Em contrapartida, eu tenho outras características do meu temperamento que ela não tem e que também vai auxiliando ela. Deus é perfeito.
Ele nos fez com vários tipos de temperamento, são 4 tipos na verdade, mas em cada um a combinação faz com que aquela pessoa seja diferente. Em uma desponta um mais, na outra pessoa outro, e isso é que torna a vida bela. Deus não nos fez independentes dos outros. Deus nos fez para sermos interdependentes. Interdependente é eu preciso de você, você precisa de mim. Nem Deus quis agir sozinho, ele age em conjunto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um desempenha um papel fundamental nesse lindo projeto da salvação. Jesus, quando voltou para o Pai, ele deixou o Espírito Santo e é com ele que a gente tem que contar todos os dias. E as pessoas estão se esquecendo de chamar pelo Espírito Santo, que é só através dele que a gente consegue dar conta. Ele que nos avisa de tudo, nos alerta, clama a Deus por nós com gemidos inexprimíveis sobre aquilo que a gente precisa e a gente nem se dá conta. Gente, olha que coisa linda. Então, voltando à questão da Magda, ela começou a pensar, falou assim, poxa, que amor tão grande dele por mim, que cuidado. E aí ela começou a se preocupar. Nossa, eu tenho que retribuir isso, eu não quero entristecê-lo, eu quero amá-lo também com a mesma intensidade. E ela começou a pedir para ele, porque nos vídeos para trás, quem está acompanhando vai saber que ela passou a ouvi-lo em algum momento com a voz audível ali para ela. Depois, ao longo do tempo, isso foi mudando, que ele foi ensinando ela a entendê-lo de outra forma, mas ela tinha hora que ela entendia uma coisa, quando chegava um pouquinho mais ali na frente, ela percebia que não era bem daquele jeito, então ela começou a se preocupar com isso. Ela falou assim: meu Deus não é Deus de confusão, meu Deus não é Deus de dúvida, não me deixa ficar com dúvida, não me deixa falar aquilo que eu ainda não assimilei bem, que eu ainda não estou entendendo plenamente. Então, tudo que eu for falar para a Jocélia ou no canal, porque ela começou a falar no canal sobre Deus, a chamar também as pessoas para viverem essa meia hora por dia de intensidade, de entrega a Deus, de fazer perguntas, de conhecer a Deus melhor. E com isso, ela teve essa preocupação. Ela falou assim, pediu para ele, não me deixa fazer nada que vai te deixar triste. Nossa, tinha vez, eu lembro que logo nesse início, antes dela pedir isso, eu não lembro o que, mas eu lembro dela ter feito algo e na cabeça dela, ela entendeu que não era para fazer aquele jeito. Aí ela, nossa, ela ficava triste, sabe? Com o coração tão doído. Poxa, eu deixei ele triste, aquilo, nossa, machucava tanto ela. E é esse sentimento que a gente tem que ter quando a gente entristece alguém que a gente ama, principalmente nosso Pai Celestial. Ele que fez tudo por nós, deu o seu melhor, sem a gente nem merecer. Então, depois, quando veio esse discernimento para ela, ela começou a pedir. Não me deixe falar nada com a Jocélia que eu não tiver entendido direito, que não for bem assim. Não me deixe falar nada no canal. O Senhor é Deus. Ela fala com a boca cheia. Eu gosto de falar que ela fala com a boca cheia. Você é Deus. Você pode tudo. Nada é impossível para o Senhor. Então, me impeça. Quando eu for falar alguma coisa, porque a gente faz o nosso momento ali de estudo, de culto, pelo telefone. Ela tá lá no Nordeste, eu tô aqui no Sudeste. Então, nossos cultos matinais ali que a gente faz junto é por ligação. E aí ela falava, faça a ligação cair se eu for falar alguma coisa que tiver errado, faça falhar, faça qualquer coisa. O Senhor é Deus, sabe fazer, sabe impedir, não me deixa, por favor, não quero deixar o Senhor triste. Gente, quantas vezes, porque assim, a gente tem o nosso momento, né, de culto ali, de estudo bíblico, e durante o dia, quando a gente vai recebendo algum download, quando acontece qualquer coisa, a gente vai lá, passa mensagem, de um áudio, uma para outra, e assim tem sido desde o início. Gente, quantas vezes parece né, que é coisa de filme, mas quantas vezes eu recebo, e até hoje acontece isso bem, agora é bem menos porque
nessa intimidade vai se afinando cada vez mais. Mas lá no início era bem mais. Se ela estivesse falando comigo no telefone, lá no momento do nosso estudo, simplesmente falhava uma parte, eu não entendia nada do que ela falou. Eu falava bem assim, a ligação falhou. Ela falou assim, é porque não era para eu te falar então. E seguia em frente. Às vezes o áudio vinha falando, de repente dava uma pausa no áudio, ficava mudo e depois continuava. Aí depois eu falava com ela, falava assim, aí ela ia ver, ela ia ouvir, ela via que tinha aquela falha. Gente, era incrível como que Deus trabalha na nossa vida quando a gente se coloca nas mãos dele, quando a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí a gente começa a entender que a gente só vai errar, só vai pecar, se a gente andar na nossa própria direção. Porque a palavra nos ensina da gente, né, se cercar de todos os cuidados. Apenas contando com eles. E contando com o Espírito Santo, principalmente para nos guiar aqui. Porque essa é a função do Espírito Santo. Nos guiar nessa terra até chegar aquele grande dia onde estaremos todos reunidos com o Pai. Então, isso é amar. E eu, né, eu ia vendo as experiências dela, tinha momento que eu já entendia logo, e eu logo em seguida já pedi o mesmo. Às vezes eu demorava um pouquinho ainda para assimilar, eu ia observando, lenta, né, às vezes, para entender. Eu ainda demorava um pouquinho para pedir a mesma coisa, mas logo que eu entendia, eu vinha atrás pedindo o mesmo. Pedindo o mesmo. E a Magda é tão intensa que ela fala bem assim, não me deixa fazer nada que for te entristecer, que for me fazer pecar. O senhor pode tirar até minha vida, mas me peça. Nem que para isso só tenha que me levar antes da hora daqui. Me tirar daqui. Não me deixe fazer nada que vá te entristecer. Isso é amar. Isso é amar a Deus de volta. É esse cuidado que se tem quando a gente ama. E é esse amor que a gente deve dedicar a Deus. Eu fiz algumas anotações aqui para não ficar só nas minhas palavras, né, do que significa amar a Deus. Primeiro eu quero ler aqui, um versículo, né, onde Jesus falou lá em Marcos 12:30, falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amar de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, com todo o nosso ser, com o nosso entendimento, com as nossas emoções, com as nossas ações. É isso que Jesus está falando aqui. E foi isso que a Magda fez e eu fiz logo depois. Colocar tudo nas mãos de Deus. Eu não sou capaz de direcionar minha vida sozinha. Direciona a minha vida. E quando eu for fazer qualquer coisa que te entristeça, impeça. Me mostra, Espírito Santo, me guia. Me faça ter os discernimentos que eu preciso. É sobre isso que a gente está falando. Então, gente, amar a Deus não é apenas dizer com palavras, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Não. É muito mais do que palavras. São atitudes. É a gente colocar nossa vida na mão dele, confiando nele em todas as circunstâncias da nossa vida.